Quando tem entendimento. Certo? Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Amém. Amém. Muita gente, muitas pessoas escutam a palavra, mas são poucas que entendem. Então hoje aqui nós estamos tendo um momento de mesa, entende? Um momento de mesa, porque aí a gente consegue tratar de coisas mais profundas ao nosso respeito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando as pessoas não escutam a palavra, não entendem, menos ainda se submetem. Isso não é para mim. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero esse estilo de vida. Beleza, tá tudo certo, ok? Só que dentro desse contexto existe um pacote completo, que é uma pessoa desprovida de algo que vem da parte do céu. Porque eu só me torno filho, o que Jesus falou sobre o Pai? Que o Pai ama aqueles que obedecem. Eu me torno filho quando eu me submeto, quando eu obedeço. Aí eu me coloco no lugar de filho. Deus ama a todos, sim ou não? Sim. Quem aqui é pai? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Você não ama os 2, os 3 igual? Sim ou não? Se você falar, quem que você ama mais? Os 3. Mas qual que recebe mais de você? O que está mais perto. Não é? O que vai com você para o trabalho, o que acorda cedo com você, toma um café com você, não é? Sim ou não? Mas ama a todos. Com Deus não é diferente, Deus ama a todos. Se um filho do meio seu cometer um erro, você vai deixar de amar ele menos que o outro? Você não vai amar igual? Com Deus também é a mesma coisa. Deus não vai deixar de te amar. Amém? Amém. Mas aquele que fica mais próximo, que tem uma vida de relacionamento mais profunda com Deus, é o que vai receber mais. Isso não tenho dúvida disso. Amém? Então a palavra, ela gera o que? Entendimento. Palavra, entendimento, submissão, e aí gera o que? Transformação. O cara só consegue ser transformado quando ele obedece. Falei hoje com o Sérgio, atendendo ele. Falei, cara, se você quiser a gente viver uma vida de discipulado, precisa de 3 coisas suas. Eu falei, primeiro, quando eu te ligar, você tem que me atender. Segundo, coração ensinado. Se não tem um coração ensinado, também não funciona. Terceira coisa, obediência. Por quê? Porque são caminhos que vai construir uma maturidade, até que você consiga decidir coisas grandes e maiores. Nós precisamos andar com pessoas. Sozinho não funciona. Ninguém cresce sozinho. A igreja cresce sozinho? A empresa cresce sozinho? A família cresce sozinho? Você consegue engravidar sozinho? Não é? Então nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Então quando a pessoa entende que Deus ama e o propósito que Deus tem na vida dela, essa pessoa começa o quê? Começa a passar a viver diferente. Essa pessoa começa a ficar diferente. Quando entende o propósito de Deus, essa pessoa começa a decidir diferente, irmão. Irmãos, isso aí é fato. O cara começou a entender o amor de Deus na vida dele, que o pai não é um pai que carrasco, é o nosso pai.
Pastor, mas eu vim na frente aqui, já aceitei Jesus, mas eu não mudei. Tem que vir uma mudança desejoso, sincera do coração. Pai, Aleluia. eu estou cometendo isso, mas eu quero mudar isso em mim, me ajuda. Porque aí Deus vai ver a sinceridade do coração. Só Ele tem esse filtro, outro homem não tem. Davi, quando foi ungir Samuel, quando foi ungir Davi, Samuel olhou os outros irmãos dele, viu que os caras eram grandão, bonitão. Aí Deus falou no coração: não é nenhum desses daí, porque você vê como os homens vê, mas eu vejo o coração. Então, se você se achegar diante de Deus com um coração quebrantado, um coração remido, um coração arrependido, Deus vai pegar na sua mão, o Pai vai pegar na tua mão: filho, eu te amo. Aleluia, Jesus. Pastor, mas aí eu vou errar de novo. Mas Deus vai continuar te amando. Se você errar e tiver o arrependimento genuíno, Ele vai pegar na sua mão quantas vezes for necessário. Ele não vai desistir de você. Aleluia, glória a Deus. Entende isso, irmãos? Então a pessoa, quando começa a entender esse amor, ele começa a viver diferente. Certo? Ele começa a viver diferente. Quando ele começa a entender o propósito, ele começa a tomar decisões diferentes. Começa a mudança de decisão. O cara começa a decidir o caminho mais difícil, o caminho mais doloroso. Mas ao mesmo tempo ele começa a desfrutar de algo que outros não desfrutam. O homem, ele começa a entender, quando ele começa a mudar os pensamentos e as decisões, quando ele começa a entender as consequências do pecado. Se o cara não tem consciência do pecado e o que isso pode trazer para a vida dele, não adianta. Então ele precisa disso para quê? Para passar a rejeitar aquilo que antes ele aceitava.